Senhor presidente, colegas vereadores, fazer também a reflexão sobre esse projeto, sobre a importância da democracia. Isso é a democracia. É o que nós estamos debatendo. Eu estava refletindo que na Constituição, na nossa Constituição Federal, no artigo 242, parágrafo 2º, diz que o Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, permanecerá sobre a órbita federal. Precisaria esse assunto estar na Constituição? Parece um tema relacionado à Constituição? Aparentemente não. Porque a Constituição dos Estados Unidos tem poucos artigos, porque lá funciona, porque deveria ser dessa forma. O Reino Unido sequer tem Constituição, ele foi constituído com leis que foram feitas durante a história. Acontece que, no momento da Constituinte, entenderam que era importante garantir que o Colégio Pedro II estivesse na Constituição. Talvez por não querer que fosse para Brasília, pelo histórico que o colégio tinha, para garantir que estivesse lá. Era relevante, não era tema de Constituição. Mas a democracia se fez dessa forma. Esta lei provavelmente está prevista em regramentos, como o vereador Lucas colocou. É possível, é bem provável. Mas ela estando em lei, ela é prejudicial a alguém? Como nós chegamos até aqui? Cada vereador tem uma visão da sociedade, que é baseado na sua trajetória, nas suas vivências, no que entendeu de uma visão correta ou que não é correto para a sociedade. Cada um tem a sua visão. E eu vou fazer uma pergunta para os colegas vereadores. Vocês concordam 100% com as regras que tem em Balneário Camboriú? Acho muito pouco provável que alguém concorde 100% com as regras. Porque as regras, elas são um somatório da sociedade em momentos diferentes. E por isso que nós chegamos até aqui. Às vezes nós não conseguimos entender por que foi feita determinada regra. O vereador Iba comentou sobre que vai ser algo automático para o futuro a exigência da luva e que isso vai ser padrão. Não sei se vai ser. Será que o que restou lá da pandemia da gripe espanhola há 100 anos atrás? Será que mudou lá o hábito de lavar mais as mãos naquela época? Que foi um costume? Tinha regras? Não tinha? O que foi feito no momento do Brasil, lá no início do século passado, com essas regras? Algumas permaneceram, outras não. Surgiram instituições, como, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, que vai vir nesse sentido. Se avançou em vacinas. É um processo, a democracia é um processo. Se os vereadores não chegaram a analisar... Eu não concordo 100% com as regras que tem em Balneário. Aliás, várias eu votei contrário, mas a democracia avançou dessa forma. Então é um processo. Alguns partidos têm um posicionamento do Estado mais forte, que tem que ter fiscalização, que tem que ter quem fiscaliza. Outros defendem que tem que diminuir as regras. A questão é que qualquer excesso é prejudicial. Agora, como disse o vereador Eduardo Iba, no que nós vamos focar? Quais regras são importantes a gente focar? O que vai impactar? O que nós vamos usar o nosso tempo público para debater? Então, cada um achar que vai conseguir colocar todas as regras que imagina para a cidade e a gente ficar indignado porque elas não são conforme nós queremos, infelizmente a gente não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. A não ser que fosse o ditador.
Aí sim, daí vai colocar todas as suas regras, se não cumprir as minhas regras, é isso e é assim, tem que cumprir. Então, a democracia chegou até aqui, a reflexão exatamente exatamente essa. Todas essas que o vereador Cristiano colocou, o momento, o que vai impactar. O vereador Lucas tem uma grande... E eu quero parabenizar o vereador Lucas. Ele tem uma grande preocupação com o excesso de regras. O vereador Lucas quer organizar a cidade, né, com as regras mais compactas, né, que elas estejam em sequência. Talvez essa exigência, talvez ela poderia estar numa regra maior, como foi comentado, talvez dentro de alguma... até dentro de uma lei ou decreto que estivesse relacionado à saúde, à vigilância. Agora, o vereador Moacir, naquele momento, em 2011, deve ter recebido pela sociedade ou por sua vivência uma necessidade de garantir que estivesse essa exigência na lei. Tivesse por lei que garantisse que houvesse, ou talvez foi porque ocorreu um caso lá no estado do Mato Grosso, no cinema lá de uma outra cidade que deu um problema. E aí, porque essas leis refletem, inclusive, muitas vezes quando ocorre um acidente, isso acaba refletindo no país todo. Vários problemas que ocorreram, opa, agora vamos fazer uma regra. Aconteceu o caso da Boate Kiss em Santa Maria. Quantas regras mudaram em todo o Brasil em função do que aconteceu na Boate Kiss? Ou a exigência do Corpo de Bombeiros. Então, quantas exigências... eu concordo, o vereador Lucas disse, né, mudou a norma técnica, mudou lá para o Corpo de Bombeiros. Agora, teria problema se fosse uma exigência por lei, se fosse superior, como nós falamos no caso do Colégio Pedro II. Vamos voltar lá na Constituição da República. Teria motivo do Colégio Pedro II estar lá na Constituição? Teremos que voltar lá na discussão da Constituinte. Não parece o mais adequado, mas democraticamente ele foi colocado para ter alguma garantia. Isso pode ser mudado por regra. Qual regra? Mas a nossa Constituição tem muitas regras, não deveria. Essa é a democracia. E nós chegamos até esse momento pelo esforço de pessoas do passado com diferentes visões e que se nós quisermos mudar e acharmos que a regra não tem relevância ou deva ser o contrário, é possível mudar. Agora, aparentemente, mais 30 segundos, por favor, presidente. Aparentemente, eu não vejo problema nenhum na regra estar ali. Acho que reforça lá para o órgão de fiscalização. Mas não fiscaliza. Mas também não precisaria nem tudo ser fiscalizado. Se é lei, a própria sociedade deveria cumprir o que é lei. Mas é excesso, mas é costume. Tudo isso é o debate democrático. Agora, realmente eu vejo que as principais regras para a revogação deveriam ser aquelas que atrapalham a sociedade que estão dificultando. Eu não vejo nesse sentido, mas respeito e parabenizo o vereador Lucas por querer buscar uma sociedade mais organizada.